Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia de ovos e seus derivados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o ovo, tá? Para falar do ovo, vocês teriam que ter tido um conhecimento já sobre a avicultura, questão de raça, questão de tipo de ovo, questão de é, ovos brancos, ovos vermelhos, aí tem os ovos azuis. Só que, como vocês ainda não tiveram avicultura, eu vou acabar falando um pouquinho aqui, mas essa aula é bem curta, porque o processamento do ovo ele não é tão extenso igual do leite, né? Igual da carne. A carne é extremamente extenso, vocês vão ver durante essa semana também. E ele é mais básico, assim, tá? Já vou avisando que tem material disponível na plataforma. Tem vídeo e tem material escrito também e tem atividade, tá? Para vocês já fazerem sobre os ovos. Então, em 2019, houve uma produção de 3,83 bilhões de dúzias de ovos só no Brasil, tá? De ovo de galinha, fora ovos de outras aves, mas ovo de galinha, tá? Teve um aumento em relação a 2018 de 6,3%. E aí, nessa média de 3,83 bilhões de dúzias no ano de 2019, fizeram a média de que cada brasileiro consome 230 ovos. Os estados com a maior produção de ovos no Brasil são São Paulo, que lidera, né? O Ceará, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso. No último trimestre de 2019, que foram os últimos três meses de 2019, houve uma produção de 985 milhões e 690 mil ovos, sendo que desses 900 milhões, 81% foi para consumo direto e somente 19% foi para outras produções, porque o ovo ele também é produzido para pintinhos de um dia, né, para produção de pintinhos de um dia, e também é produzido para ser utilizado em incubatórios, para fazer testes, né, para fazer inoculação, fazer vacina, essas coisas. Mas aí, em todas as áreas que pode ser utilizado o ovo, 81% foi só para consumo, tá? Então é só para vocês terem uma ideia de que há um consumo muito grande de ovos no Brasil. Então, gente, o ovo é o alimento mais completo para o consumo humano. Foi feita uma pesquisa onde foi constatada que o ovo produz todos os nutrientes que o humano necessita para uma alimentação completa, com exceção da vitamina C, mas tem outras vitaminas, né? Só não tem a vitamina C. Então, o ovo vai ter vitaminas, vai ser composto por minerais, ácidos graxos, proteínas. Porém, a quantidade de cada e seus benefícios, né? Porque depende da quantidade correta, então depende da idade da galinha, genética, o ambiente, sanidade das aves, as condições de armazenamento dos ovos, porque isso aqui é extremamente importante. Então, o ovo não tem isso aqui de graça, né? Tem que ter um bom manejo, as galinhas têm que estar em idade boa, tem que ter uma genética boa para poder ter, então, um ovo, um alimento completo. Então, o ovo, ele é dividido em gema, albúmen, que é a clara, e a casca, certo? A gema é a porção mais rica do ovo, né? Em questão nutricional. Então, é a que tem mais nutrientes. Até 32% do peso do ovo é composto por gema. Então, quase a principal parte, né, do ovo.
A gema, ela é composta, ela é uma emulsão de gordura em água, né? Então ocorre essa emulsão, uma mistura da gordura em água. 1/3 de proteína, 2/3 de lipídios, vitaminas, glicose, lectina e sais minerais. A clara, também denominada de albúmen, né? É o que protege a gema, o que deixa a gema ficar inteirinha lá, bonitinha, é a clara que protege. Os impactos protege contra os impactos e as variações de temperatura, então a gema tem que agradecer a clara por cuidar dela, é basicamente isso. Mais de 80% da clara é água, então assim, tem muita água. E o restante se divide em proteínas, vitaminas do complexo B e gordura. Então, assim, mas a maioria é água. Por isso que muita gente que faz dieta, às vezes come só clara, cozida, né? Ou come só omelete de clara, ou só um mexido ali de clara. Por quê? Porque ela tem mais água e aí tem um pouco de proteína. Então a pessoa tá consumindo proteína de origem animal, mas não tão pesada como se ingerisse a clara e a gema junto. E a gente tem a casca, né? Que é o que encobre tudo isso, que protege tudo. Mais de 90% da casca é constituída de carbonato de cálcio. E aí ela funciona como uma barreira natural cálcica e porosa. Então a casca ela é porosa, então ocorre a respiração, né? Ocorre ali a troca de CO2 após um tempo, porque quando quando o ovo ele é feita a postura, né, do ovo, ele possui uma película. Só que essa película, ela depois de um tempo, ela se perde, né? E aí começa a ocorrer a respiração, a liberação de CO2 dentro do ovo através dos poros. A casca ela tem que ser limpa e intacta e não deve conter cheiro de um ovo perfeito, no caso. Aqui são alguns fatores que podem interferir na qualidade do ovo, né? O ovo ele é um alimento perecível, então é inevitável que conforme passe o tempo ele perca a qualidade, certo? Só que além do tempo, né? Tempo, umidade, temperatura de armazenamento, outros fatores também podem interferir na qualidade desse ovo, que no caso, como a gente já tinha falado no início, né, a genética, a sanidade, a ambiência, a idade das aves, esses fatores relacionados às aves. E já os fatores relacionados ao armazenamento, a quantidade de tempo que fica armazenado e as condições de umidade estão relacionados com o armazenamento, certo? Então, assim, os fatores que podem interferir na qualidade do ovo podem estar relacionados com a ave, no caso genética, sanidade, ambiência e idade, e podem estar relacionados com o armazenamento, que tem a ver com o tempo, a umidade e a temperatura desse armazenamento. Então, a genética, a gente vai falar só um pouquinho sobre ela, né? Algumas raças e linhagens determinam a cor, o tamanho, a forma e a textura da casca, a qualidade do albúmen, que é a clara, e da gema. Então, assim, quando você vai escolher realizar fazer uma indústria, né, de postura, você tem que levar em consideração tudo relacionado à genética daquela ave, porque é de acordo com a genética que você vai ter um ovo de qualidade. Quer dizer, um dos fatores, né? Por conta da capacidade de transporte e utilização de nutrientes de cada ave. Então, tem aves que vão precisar ingerir mais, tem aves que vão precisar ingerir menos, tem aves que já vão precisar ingerir uma quantidade de cálcio maior para ter uma casca mais firme. Tem aves que vão produzir ovos maiores, então, consequentemente, vão ingerir mais alimentação, vão precisar de mais cálcio. Então, tudo isso está relacionado com a genética.
A pigmentação também é controlada por conta da genética, né? Porque alguns genes, eles regulam a deposição de porfirina. A porfirina é o pigmento que coloreia o ovo, no caso. Coloreia a parte exterior do ovo. E as poedeiras de ovos brancos depositam porfirina em baixa quantidade. E já as de ovos vermelhos depositam maior quantidade, né? Então, assim, geralmente as galinhas brancas, mais claras, vão botar ovos, vão pôr ovos mais claros, enquanto as aves mais escuras vão pôr ovos mais escuros, certo? Não há uma regra, certo? Mas deveria. É bem aquilo que a gente fala, né? Biologia não é matemática, mas o certo é isso. As galinhas mais claras, galinhas brancas, porem ovos brancos, tá? As aves, elas podem ser classificadas as aves produtoras dos ovos, tá, gente? As aves, então, elas podem ser classificadas como pesadas. São as matrizes que vão produzir ovos férteis para produzir pintos de um dia, que são aqueles pintinhos que a gente compra geralmente para engorda, né? Para matar, frango, que a gente fala. E tem também aquelas que vão produzir ovos para galinhas de postura, no caso, né? As aves leves, elas são as poedeiras dos ovos brancos. E as semi-pesadas, elas são as poedeiras dos ovos marrons ou ovos vermelhos. Porque tem a ver também um pouco com a quantidade de comida. A ave branca e dos ovos brancos, ela vai precisar de menos nutrientes para conseguir produzir o ovo do que a, a ave que produz o ovo vermelho. Aqui são dois exemplos, né? Um exemplo de uma galinha que põe ovos brancos e uma que põe ovos vermelhos. A dos ovos brancos, a mais utilizada é a Leghorn. E a dos ovos marrons ou vermelhos, a mais utilizada são essas Rots, né? E a New Hampshire. Mas assim, não são só essas raças, tá, gente? Na verdade, além de raça, a gente tem que ver as linhagens. E às vezes tem o cruzamento de várias raças. Então, isso é realmente feito um estudo certinho de qual linhagem vai ser utilizada. Geralmente, as galinhas de ovos marrons ou vermelhos são aquelas de galinha de sistema caipira, né? Aquelas galinhas que a gente cria ao ar livre, realmente. Mas hoje o sistema caipira, ele é um sistema reconhecido para a produção de ovos. Então, pode haver uma indústria de produção de ovos caipiras, onde as galinhas vivem soltas, ainda mais ultimamente que as questões de bem-estar estão bem evidentes, né? Então, assim, até acho engraçado falar sobre isso, porque eu gosto muito de MasterChef, né? Gosto demais. Falando nisso, até essa semana começa MasterChef. E aí, uma vez, eu nunca esqueço da Paola. A Paola, que é uma das chefs, ela foi fazer uma receita e era uma receita com tudo orgânico. E aí ela falava assim: 3 ovos de galinhas criadas soltas. E aquilo achei super interessante. E aí, realmente, hoje, pelo simples fato de você falar, essa galinha foi criada solta, a, a qualidade do ovo para as pessoas e o valor, no caso do ovo, né, que valor é diferente de preço. O valor do ovo, ele cresce muito mais na mente da pessoa, que ela nem se importa com o preço que ela tá pagando, que geralmente o ovo vermelho é mais caro, né? Então, elas são galinhas que a gente utiliza mais assim, em sistema caipira, né? Ou confinado ou semi-confinado. Só que, ainda assim, essas galinhas, elas podem variar a cor, tá? Do ovo. Então, é isso que eu tinha falado antes. Elas são galinhas de linhagens brancas e linhagens vermelhas.
porém, ainda assim pode variar aí entre. A sanidade do plantel também é extremamente importante, porque as doenças, né, podem afetar a produção e a qualidade dos ovos. Galinha, gente, galinha é o bicho mais chato em relação à doença, porque, assim, é tudo muito geral. É tudo muito geral. Geralmente elas apresentam quase os mesmos sintomas, assim, associados. E tudo interfere, tudo. Se tiver uma alteraçãozinha, já cai toda a postura. Ó, por exemplo, aqui em Seringueiras tinha um rapaz que ele produzia ovos, né, pra venda. E aí a gente tinha que fazer a fiscalização na propriedade, porque era de inspeção nossa, né? Ele tinha menos de 1.000 aves, não era uma granja, era só um estabelecimento de criação de galinhas para criação de ovos. E aí ele falou que ele desistiu porque era muito puxado, porque ele tinha que se dedicar completamente às galinhas. As galinhas elas davam 900 ovos por dia. Vocês acham que é muito, mas é bem pouco isso, na verdade. Mas é muito para uma pessoa só. E ele falava que ele tinha que se dedicar todo dia e tinha lá um ovo todo dia, um ovo todo dia. E aí ele contratou uma pessoa para cuidar. Aí aconteceu alguma coisa que a pessoa não reparou que ficou sem água por uma tarde. As galinhas ficaram sem água por uma tarde. O que aconteceu? Elas demoraram uns 3 a 4 dias para conseguir regular a postura. Só para vocês terem ideia, porque faltou água durante uma tarde. Então, assim, a galinha tudo interfere. Se a temperatura não estiver ok, interfere. Então, assim, tem que se preocupar, né? Então, imagine uma doença. Por isso que as granjas elas têm que ter programas de autocontrole bem instalados, programas de biosseguridade com o intuito de controlar doenças. E aí algumas causas aí, algumas consequências, né, da falta de sanidade de doenças, no caso de doenças, né, são casca fina, casca mole, até ovo sem casca, vocês já devem ter visto. Isso às vezes acontece em galinhas mais velhas também, mas você tá num plantel e de galinhas jovens, né? E aí você vê ovos desse jeito, você pode saber que tem alguma coisa ali. E assim, galinha uma pegou, todo mundo pega, porque é muito em conjunto. E como é uma produção em alta escala, né? Tem muitos animais num ambiente pequeno, acaba que se não tiver um programa de biosseguridade bem instalado, você toma um prejuízo muito. Então, sem dúvida, o fator ambiência é um fator extremamente importante para galinhas, tá? Para as aves de postura. Então, assim, tem que estar bem regulada a questão de temperatura e umidade. As aves, elas são homeotérmicas, certo? Então elas regulam a temperatura corporal constantemente. Elas têm a temperatura de 41 graus. Um ambiente com temperatura ideal para as galinhas é um ambiente com temperatura de entre 15 a 25 graus e umidade de 50 a 60%. Então, esse é o ambiente adequado para as galinhas. E imagine aqui em Rondônia, né? Igual o rapaz que ele produzia ovos aqui, era um local, era fechado, tudinho, só que ele utilizava a temperatura do ambiente, né? Então ele utilizava a ventilação natural. Então imagina aí os dias que tá 35, 38 graus, né? Então assim, é realmente muito difícil você conseguir manter um animal botando todo dia direto em temperaturas iguais às nossas. E aí altas temperaturas diminuem o consumo de alimento, a falta de alimento interfere na quantidade do consumo de cálcio, consequentemente produz cascas finas.
A idade da ave, né, como a gente tinha falado também, é um fator extremamente importante. As poedeiras mais velhas produzem geralmente ovos mais pesados e até maiores, né? A casca e o albumen diminuem e aumenta só a gema. Então, por isso que pesa, né? Porque aumenta a gema. A casca às vezes se apresenta ruim e o ovo, consequentemente, também tá ruim. Geralmente uma ave ela produz uns 300 ovos ali no ano, né? Então, assim, você tem que observar a hora de trocar essa galinha, no caso, essa ave. O armazenamento do ovo, então. Durante o armazenamento, o ovo perde a umidade, né? Porque a casca tem poros, né? Então, vai haver a evaporação. Então, vai haver uma troca ali entre os dois ambientes. Também é influenciado pela temperatura ambiente e ocorre a perca de CO2. Consequentemente, aumenta o pH, diminui a clara e leva à perda de peso. Eu não sei se vocês já repararam, eu já reparei. Se você deixar um ovo na geladeira, limpa o ovo e coloca ele na geladeira. Deixa ele lá por um tempo. Deixa ele lá por uns 30, 40 dias. Se ele não estragar, né? Mas não estraga não, porque eu já fiz esse teste. Na hora que você abre ele, tá com pouquíssima clara e praticamente só tem gema. Por quê? Porque ocorreu essa perda de CO2 e aumentou o pH do meio. Só que isso acaba desenvolvendo um local adequado para a proliferação de bactérias também. Então, isso também é um problema. Os ovos, eles perdem o peso, né? Quando armazenados em temperatura ambiente, porque eles perdem clara. A cutícula que obstrui os poros, que a casca é porosa. Então, eles possuem uma película que ajuda na proteção dos ovos. A cutícula que obstrui os poros da casca de ovos armazenados em temperatura ambiente seca e começa a encolher. Então, a película encolhe, os poros aumentam de tamanho e facilita a saída do CO2 e da umidade. Por isso que quando vai armazenar ovos por longos períodos, tem que ser através da refrigeração, porque ajuda a conservar mais tempo essa película. Não que vá conservar 100%, mas vai ser melhor do que temperatura. A refrigeração pode prolongar até 25 dias a validade do ovo após postura. O aumento do armazenamento diminui a qualidade interna e externa do ovo, então a refrigeração não vai garantir que aquele ovo vai estar 100% no final dos 25 dias, né? Vão ocorrer reações químicas, vão ocorrer reações físicas, vai ocorrer multiplicação de micro-organismos. Então, assim, realmente o ovo ele é um alimento que ele precisa ser consumido o quanto antes. Em local fresco, ele apresenta 30 dias de validade, então é local refrigerado. E em temperatura ambiente, no máximo uma semana. No Brasil, não é obrigatório que o ovo ele seja refrigerado para comercialização. Só um dado aqui para vocês observarem: nos Estados Unidos, é obrigatório a conservação do ovo, né? Tanto para comércio, em qualquer outro lugar, em temperatura de 4,4 graus. Mas no Brasil não é obrigatório. Então, algumas nomenclaturas aqui. O ovo, ele é denominado ovo apenas o ovo da galinha, tá, gente? Então, quando a gente fala de ovo, a gente está relacionando a ovo de galinha. Quando a gente quer falar de ovo de alguma outra espécie, tem que denominar junto com a espécie. Então, ovo de codorna, ovo de pato, ovo de avestruz. Mas o ovo apenas eu estou me referindo a ovo de galinha. Ovo fresco é o ovo em casca que não foi conservado, abaixo de 8 graus, porque a conservação do ovo fresco é de 8 a 15 graus. Ele foi abaixo disso, ele perde essa nomenclatura, tá?
Aí, a gente vai agora para os derivados do ovo, né? Para onde vai o ovo? O ovo refrigerado é o ovo em casca, que é conservado pelo frio industrial. Então, esse ovo ele ainda pode ser enviado para consumo direto. O ovo frigorificado é o ovo sem casca, conservado pelo frio industrial. Então, ovo refrigerado, ovo com casca. Ovo frigorificado, ovo sem casca. Conserva de ovos. Não necessariamente é aquela conserva, tá, gente? Cheia de ovo cozido dentro. Não. É uma forma é tudo que você utiliza para conservar. Para você conservar o ovo. Então, ovo é um ovo sem casca ou partes do ovo, que podem ser congelados, salgados, pasteurizados, desidratados. Quando a gente fala do ovo sem casca, a gente está falando do ovo da gema e da clara junto. Mas pode ser em partes também. Então, nesse caso aí, ó, se você olhar gema de ovo, né, pasteurizada, clara de ovo pasteurizada. Então, isso aí já são as partes do ovo. São formas de conservar. Aí a gente tem o ovo integral, que é o ovo natural sem casca, que conserva suas proporções naturais da gema e clara. Então, assim, por exemplo, se você colocar num recipiente 10 ovos, vai ter a mesma proporção de gema e clara. Então, ele é considerado um ovo integral. A gema é obtida do ovo sem casca separado da clara. E no caso da clara, é o ovo sem casca separado da gema. Mistura de ovos já são, no caso, assim, por exemplo, eu coloco 10 gemas e 5 claras. As proporções não são a mesma do ovo, tá? De gema e clara. Então, são considerados mistura de ovos, porque se fosse a mesma quantidade, seria chamado de ovo integral. E o ovo desidratado, que é o ovo em pó. Ele é feito basicamente quase da mesma forma que o leite em pó. Inclusive, tem vídeo mostrando como que é feita a fabricação do ovo em pó lá na plataforma. Agora vamos falar rapidinho sobre os estabelecimentos de ovos, né, no caso. Os estabelecimentos podem ser a granja avícola, que no caso produz o ovo. E aí, na granja avícola, ela pode ser a própria indústria, tá? Ela pode ser a granja onde produz o ovo, ela pode ser já o entreposto, onde beneficia, condiciona, faz tudo no ovo. E ela pode ser a fábrica de conserva junto também, que é aquela que industrializa o ovo. Mas ela pode ser simplesmente só a produção também. Entreposto de ovos, né? É aquele lugar onde ele recebe o ovo da granja, ele classifica, acondiciona, identifica e distribui os ovos em natureza e pode ter ou não uma estrutura para industrialização, tá? Um exemplo, gente, de entreposto de ovos é o supermercado Irmão Gonçalves, para vocês terem uma ideia. Eles são cadastrados como entrepostos de ovos. Então, aqueles pequenos produtores podem entregar para eles ovos. Então, eles compram ovos de produtores e aí eles só beneficiam, né? E vende o ovo in natura. E também tem a fábrica de conserva de ovos, que é aquela fábrica onde vai fazer algum tratamento de conservação no ovo. Só recebe e industrializa os ovos, não se dedica ao ovo in natura, tá? Não mexe com ovo in natura, é somente para industrialização mesmo. Os processamentos dos ovos, então, né? Começa a partir, tem a produção, né? Tem a postura das galinhas e aí vai começar coletando esses ovos. Pode ser feita de forma manual, então você vai lá toda hora e fica pegando os ovos, ou pode ser de forma mecânica.
Do jeito que as galinhas põem os ovos, eles já descem para uma parte mais íngreme, né, das gaiolas lá de postura. E aí eles seguem como se fosse uma esteirinha, realmente, até o local onde vai acontecer a lavagem desses ovos. Tem que evitar o acúmulo de ovos nos aparadores, né? Então, assim, ou nos ninhos. Então, tem que ser feita uma coleta de ovos frequente, tá? E principalmente na parte da manhã, porque é quando ocorre a maior postura, 60 a 70% das posturas, e tem que coletar ovo pelo menos 4 vezes por dia, porque as galinhas elas não botam tudo na mesma hora, então você tem que ir toda hora, mas é quase tudo pela manhã. E ali você já faz uma pré-classificação, né? Se você vai fazer manualmente. Se os que estão quebrados, trincados ou bicados, você já consegue classificar ali. Esses ovos, eles seguem para o local de lavagem. É o mais efetivo e mais simples da forma de lavagem, tá, gente? É o mais simples possível, com o objetivo de remover manchas e sujidades e fazer a sanitização da casca. Só que essa lavagem, ela causa um dano físico ao ovo, ou seja, ela retira a cutícula de proteção do ovo e deixa o ovo suscetível às trocas gasosas, igual a gente tinha conversado, que sai o CO2, aumenta o pH e aí causa alteração no ovo. Só que pode ser utilizado revestimentos ou filmes comestíveis para poder servir como uma película, né? Porque a coisa mais horrível que tem é você chegar no supermercado e encontrar ovo sujo. Então, isso é uma forma de o ovo tá limpo e tá protegido. Então, faz a lavagem e passa uma película para proteger esse ovo. É feito a utilização de sanitizantes, então são feitos uso de compostos à base de iodo e água na temperatura entre 35 e 45 graus. Só que os ovos lavados, eles têm uma pior qualidade interna, tá? Porque você tirou a película natural dele. Depois de lavado, esses ovos, eles vão para a ovoscopia. A ovoscopia é onde você vai avaliar o ovo por dentro, mas sem quebrar ele, certo? Verifica a integridade do ovo, avalia a casca, câmara de ar, gema, albume, mas sem quebrar o ovo. É uma sala escurecida, né? Uma sala escura, onde os ovos são colocados, então, diante de uma luz incidente. O ovo que não passar no teste, ele pode ser reaproveitado na indústria, dependendo da causa de reprovação no teste de ovoscopia. Ali, depois da ovoscopia, então, os que foram liberados, né, os ovos liberados, eles vão ser classificados. A classificação pode ser manual ou pode ser eletrônica. Você vai avaliar a cor da casca, a qualidade do ovo e o peso do ovo. Então, vamos lá. Primeira classificação, a coloração. Então, eles vão ser classificados como brancos ou vermelhos. Essa foto eu coloquei, tem uns ovinhos azuis aí, mas os ovinhos azuis geralmente eles vão acontecer muito raramente na indústria, mas em casa mesmo, certo? Então, assim, geralmente ovos caipiras não tem muito padrão, né? As pessoas até gostam quando vê os ovos todos coloridinhos. Só que na indústria, ou o ovo é branco ou o ovo é vermelho, não tem um meio termo. Então, numa indústria, eles são classificados dessa forma. Quanto à qualidade, eles podem ser classificados como tipo A. O que é o ovo tipo A? É aquele ovo que a casca se apresentou limpa, íntegra e sem deformação alguma. Então, é o ovo perfeito. Quando na ovoscopia observe uma câmara de ar fixa dentro, né, que você consegue ver uma câmara de ar, um albúmen límpido, transparente e consistentes com as calasas intactas.
e a gema translúcida, consistente e centralizada. Então, isso você consegue fazer manualmente ou através da máquina. O ovo tipo B é um ovo que apresenta casca limpa, íntegra, ligeira deformação e manchas discretas. Porém, a câmara de ar continua fixa, o albumen límpido, transparente e consistente com calasas intactas. Gente, as calasas, elas são como se fossem uns cordõezinhos que seguram seguram o ovo dentro do ovo. É como se fosse isso, né? A gema e a clara, que elas ficam seguras e na mesma posição dentro do ovo. A gema consistente, ligeiramente centralizada e deformada e contorno bem definido. E o ovo tipo C é aquele ovo que apresenta uma casca limpa, íntegra, é permitido defeitos de textura, contorno e manchas, tá? Mas a casca tem que estar íntegra, não pode ter trinco, nada. Câmara de ar solta, tá? Então já é solta, então ela se movimenta. O albumen ligeiramente turvo, então você consegue observar a clara geralmente turva, relativamente consistente com as calasas intactas. As gemas às vezes estão descentralizadas e deformadas, mas o contorno ainda está definido. Então esse é o ovo tipo C. Gente, a máquina faz tudo, tá? Essa classificação, ela consegue classificar tudinho. E a classificação quanto ao peso, certo? Então, a gente tem algumas nomenclaturas. O ovo, ele pode ser considerado como jumbo, é um ovo com mais de 66 gramas. Tamanho extra, que é aquele ovo de entre 60 e 66 gramas. Grande, entre 55 e 59 gramas. Médio, 50 a 54 gramas. E pequeno, de 45 a 49 gramas. Aves de 100 semanas, vocês vão observar que elas vão ter ovos acima de 60 gramas. Já aves de até 80 semanas, elas vão ter ovos até 55, 59 gramas. Então, às vezes, quanto mais velho, às vezes a gente até observa em casa, aquelas aves mais velhas, elas produzem um ovo maior, às vezes até com duas claras, isso é um defeito, mas elas produzem um ovo maior. Depois de classificados, então, esses ovos eles vão ser embalados. As embalagens são em bandejas ou estojos, caixa, e aí essas bandejas e estojos vão dentro de caixas de papelão padronizadas e rotuladas, e tem que estar bem definido nessas caixas o grupo, a classe, o tipo do ovo certinho. E ainda a data da embalagem, a data de validade e o tipo e cor dos ovos. O transporte tem que acontecer o mais rápido possível entre a indústria e o estabelecimento e deve ter cuidados como climatização, vibração. Gente, você vai transportar o ovo numa estrada, por exemplo, cheia de pedra, é bem complicado, porque você vai ter muitas vibrações, então tem que tomar cuidado. E a vibração, ela diminui o tempo de validade do ovo. E a falta de treinamento do transportador também, porque, por exemplo, vamos supor que ele está transportando ovos, essas estantes de ovos aí. Aí ele está transportando na carreta, e aí ele tenta apostar corrida na BR, por exemplo, bate dentro de buraco. Então, isso é uma coisa que o motorista ele tem que estar ciente de que ele está transportando uma carga extremamente sensível. E aí, aqui sobre a conservação, depois de classificado, você lavou o ovo, antes de classificar, pode ser feito a conservação dele com algumas substâncias, né, como o própolis e o agar. Porque quando você faz a lavagem do ovo, você perde a película. Então, você tem que arrumar uma forma de ajudar a prolongar o tempo de vida do ovo. E esses métodos de conservação, como o própolis e o agar,
são extremamente eficientes nesse controle, nesse auxílio a prolongar o tempo de conservação dos ovos. Agora, o que considera um ovo não comestível, né? Quais são os fatores para considerar um ovo como não comestível? Ovos com matéria estranha visível que não seja mancha de sangue e carne removíveis, parte da casca ou membrana faltando e com manchas de carne aderida, sujeira ou substâncias estranhas aderidas à casca com rachadura, ovo líquido recuperado de recipiente de ovos em casca ou recipiente de quebra. Vamos supor, você quebrou o ovo e aí, vou reaproveitar ele ali na frente. Não dá. Ovo com vazamento na lavagem e pensa que você está utilizando sanitizante ali, então vai ter para ajudar na limpeza de contaminantes, porém acaba prejudicando a qualidade do ovo. Ovo com exudato, ou seja, pode ser pus, entendeu? Ovos rejeitados da incubadora. Se eu levei um ovo para a incubadora para produzir um embrião, é porque aquele ovo está embrionado. Então, se eu vai para a incubadora e depois ele fala, não, vai voltar lá para o consumo, não pode ser reaproveitado de forma alguma, nem na indústria. Ovos com alteração de gema clara, gema aderida, gema arrebentada, gema com manchas, sangue na clara, embrião. Esse aí é um ovo embrionado, tá, gente? Essa foto. Com mumificação, podridão, fungos, tanto externos quanto internos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais, ou outras razões que o serviço de inspeção julgar necessário. Então, o serviço de inspeção pode condenar o ovo sempre que achar necessário. Então, gente, sobre o ovo é isso, tá? Eu coloquei uma foto do ovo maltine porque quem não sabe, o ovo maltine é feito de ovo em pó, tá? Então, por isso o nome, ovo maltine. Por isso que eu sempre brinco, eu não gosto de ovo maltine justamente por causa do ovo. E eu sempre brinco que ninguém sabe que o ovo maltine é feito de ovo. Eu também não sabia, fiquei sabendo quando eu fui entender sobre o ovo em pó há uns 7 anos atrás. E aí, gente, ovo é isso, não tem muita coisa, não é questão de realmente na indústria. Não é difícil você entender a questão do ovo, você ficando um dia na linha ali, você já consegue entender como que ocorre a classificação certinho na prática. É bem mais fácil do que carne. E é isso. A próxima aula vai ser sobre pescado. E depois a gente vai entrar com a aula de derivados, carne e derivados, tá? E depois a aula sobre mel também. Eu ainda tô vendo se eu vou trazer a aula sobre mel antes e deixar a carne pra gente finalizar o restante da semana que vem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês podem enviar mensagem. E é isso, tá bom? Desculpem a minha voz, gente, eu não tô muito legal. E ainda é de madrugada quando eu tô gravando essa aula, então de madrugada a voz da gente muda bem, mas eu não tô muito legal. Mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida eu tô aqui. E tem atividade sobre ovo, tá? Já, atividade de desenvolvimento. E tem vídeos para vocês assistirem que são complementares à aula, como que ocorre a lavagem dos ovos, né, lá certinha a classificação, e como faz no caso, como faz o ovo em pó, que eu achei interessante para vocês verem. Tá bom? Então é isso, muito obrigada pelo tempo que vocês passaram assistindo a aula e até a próxima.